Laura Amaro passou a infância como tantas meninas da sua geração, com uma bola de futebol nos pés e o sonho de ser a nova Marta. Esse desejo pode não ter se concretizado, mas a atleta se espelhou na sua grande inspiração para também ser pioneira e referência no esporte brasileiro. Hoje, Laura é símbolo de uma força de super-heroína, nos diferentes sentidos da palavra. Olá pessoal, eu sou a Laura Amaro, tenho 22 anos e faço levantamento de peso olímpico. O levantamento de peso olímpico chegou para mim como uma indicação, já que eu já fazia esporte, o primeiro esporte que eu me identifiquei foi o futebol, né? Apesar de eu sempre falar que eu comecei a ser atleta da minha rua, né? Na minha rua, na verdade. Eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, numa rua sem saída, né? Minha rua sempre teve bastante criança, eu sempre fui muito aquela criança de ficar na rua mesmo, até tarde, brincando muito, muita ludicidade na minha rua. Eu sempre falo isso, que todas as meninas sabiam jogar bola, os meninos também brincavam de boneco com a gente, não tinha essa, a gente brincava de tudo. Então, muito do meu repertório motor surgiu nessa época, lá na minha rua, e isso foi se desenvolvendo, até que o primeiro esporte que eu me identifiquei, e me identifico até hoje, amo, é o futebol. Gosto muito de jogar futebol e tive essa primeira identificação, né? E aí, com 13 anos, surgiu esse convite para que eu fosse lá, na verdade, né, no Cefam, fazer um teste com o meu treinador Aveiro para o levantamento de peso olímpico, já que eu tinha essa trajetória aí boa no esporte. E aí fiz o teste. Ele falou, fica que você vai ser uma campeã. E eu, na verdade, não gostei nada de primeira, mas depois que eu competi pela primeira vez, eu gostei bastante da adrenalina, né? Eu acho que o levantamento de peso, depois que você entende, depois que você sente certas coisas, né, do que tá nas entrelinhas de você levantar uma barra acima da sua cabeça, é o que te faz gostar muito do esporte, essa coisa inexplicável que a gente sente. Mas como é que aconteceu exatamente esse convite? Quem que te chamou para ir lá? Então, foi a sobrinha do funcionário da minha mãe, né? Ela já estava no esporte há um tempo, né? Já era medalhista sul-americana e tinha esse mesmo histórico que eu, né? Já também tinha vindo do futebol, então foi mais uma coisa Ctrl-C, Ctrl-V, né? E aí foi através desse convite, o meu Aveiro era o treinador dela e ele teve essa ponte. Em 2021, Laura Amaro se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha mundial no levantamento de peso. Mas o destino de Laura Amaro, nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro, poderia ter sido outro. Quando começou a se destacar no levantamento de peso, ela foi convidada para treinar também no skeleton, modalidade de inverno pouco conhecida no Brasil. Através da força e velocidade, ela se destacou e chegou a participar de uma edição das Olimpíadas de Inverno. Após retornar, Laura precisou tomar uma decisão definitiva e optou pelo levantamento de peso. Eu acredito que aí a primeira mulher do Brasil a realmente fazer o skeleton, né? Já tinha um representante que tinha sido o Emílio, e aí eu vim como a primeira mulher no Cefam, que é um lugar, né, que a gente tem muitas oportunidades. Inclusive eu sou oriunda do projeto social que tem lá, que é o programa Forças no Esporte, né, que pega crianças das comunidades ao redor do quartel e leva no contraturno escolar para fazer atividades, né, escolares e esportivas. E aí, lá, como é um centro de excelência em educação física, tem muitas oportunidades em diversos esportes e estava tendo essa seletiva pela Confederação Brasileira de Esportes no Gelo para uma Olimpíada que seria na Noruega, né? É uma Olimpíada da Juventude de Inverno. Então, foi o primeiro contato com esse espírito olímpico que a gente fala, com os Jogos Olímpicos, né? Quando fala Jogos, aí promove todos os valores olímpicos que a gente cultiva, né? Que a gente conhece. Então, esse contato com uma possível ida para uma Olimpíada de Inverno foi a primeira vez que eu tive esse contato maior com os valores olímpicos. Então, eu fui para a seletiva, e aí aquele push inicial, a gente chama de push, né? Que é aquela corrida, quem conhece, quem já viu o Jamaica Abaixo de Zero, é o que as pessoas do Brasil mais falam, aquele de Jamaica Abaixo de Zero, eu falo, Só que o meu era skeleton, era o da pranchinha, então aquela corrida inicial ali ela é simplesmente potência, né? Ali força e velocidade era basicamente o que eu tinha, porque eu era do futebol, então eu tinha um sprint bem legal e eu já tinha aí 1 ano e meio de levantamento de peso.
Então isso foi, quando eu fiz o teste, as treinadoras de cara já falaram que eu tinha uma vaga para essa corrida olímpica no skeleton, e aí foi a primeira vez, inclusive a critério de curiosidade, eu fui primeiro eu viajei internacional primeiro pelo skeleton do que pelo próprio levantamento de peso, que foi onde eu comecei a construir essa base, entendeu? Por mais forte que seja, Laura também precisou de um empurrão de outras pessoas, especialmente dos pais. Foram eles que convenceram a atleta a insistir no levantamento de peso depois da primeira impressão não tão boa. Porque você não tem muita perspectiva e você, enquanto é criança ali, eu com meus 13, 14, foi muito importante a figura dos meus pais nesse momento, que foram pessoas que sempre, por exemplo, eu não gostei, lembra, eu falei, não gostei, mas meus pais sabiam da oportunidade, do que o meu treinador tinha falado, não, vamos, não, vamos mais um dia, vamos mais outro dia, pô. E aí até que eu competi e veio essa sensação. Então, inicialmente eu falo que a minha identificação inicial foi mais pelo lúdico, por eu gostar dessa energia. E aí os resultados foram acontecendo com naturalidade e respeitando bastante o processo, né? Essa coisa de eu classificar com 14 anos, né, uma criança ali de 14 anos, meus pais não teriam condições de me levar. Na época a competição era para o Peru com 14 anos de idade. Meus pais nunca viajaram de avião. Então, todo esse outro lado que o esporte traz de ascensão social, sabe? De você conhecer outros lados, de você conhecer países, isso também eu lembro que me fascinou bastante. Não só o que eu sentia no esporte, mas tudo que o esporte me mostrava, todos os valores que eu aprendia, esse sentimento de superação que a gente tem dentro do treino. Então, isso me ajudou, com certeza, a ir galgando e respeitando, porque eu tenho certeza que a seleção chegou, mas a seleção chegou porque eu vinha no treino todos os dias, eu me dedicava. As pessoas olham um atleta pronto, mas não imaginam o que um atleta precisa para chegar onde chega. Muitas pessoas são muito boas, mas não chegam porque não tem. E não estou falando de incentivo financeiro, às vezes é um incentivo de um carinho, da pessoa ser incentivada a cultivar o que ela realmente tem dentro dela e aí seguir no esporte que ela quer. Eu acho que vai muito por isso. Meus pais sempre me respeitavam muito. Na época do futebol, iam em todos os meus jogos, eu só jogava com homem, em nenhum momento eles tiveram esse olhar para mim, você não vai fazer não. Então, tudo isso que eles me incentivaram a cada vez, para que eu fosse cada vez mais quem eu era, resultou em tudo que eu conquistei até hoje, no que eu tenho certeza que eu ainda vou conquistar. São pessoas muito importantes para mim, meus pais. Atualmente, Laura treina de segunda a sábado em 2 espaços diferentes. O primeiro é o Cefam, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, espaço pertencente à Marinha. O segundo é a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Ministério do Esporte. Os treinos são um processo árduo de superação diária, visando um resultado ainda melhor dentro das competições. E se essa rotina e a nutrição são importantes para a evolução, o cuidado com a saúde mental é igualmente fundamental. Sempre que possível, Laura faz questão de levantar essa pauta. Na competição a gente tem 3 tentativas para o arranco e 3 tentativas para o arremesso. E sim, a gente já vai com uma ideia de peso que a gente quer fazer. A primeira tentativa geralmente é um peso que é peso um pouco mais seguro, né? E a segunda tentativa um peso que a gente vai já para melhorar o resultado e a terceira para fazer uma superação total. Mas tudo sempre dentro das jogadas de competição. Os treinadores são bem treinados para isso, para que a gente jogue no número certo também, dentro do que a gente pode. Claro que a gente não vai chegar na competição e botar algo muito acima do que a gente está treinando. Então, sim, é levemente planejado, mas às vezes os quilinhos ali entre um e outro, eles entram de acordo com a competição, mas o treinador não vai botar um peso que você vai se matar lá em cima da plataforma. A gente já treina com um certo objetivo. As pessoas olham o levantamento de peso e acham, né, que a gente sempre faz os mesmos pesos na competição todos os dias, né? Meu pai até hoje, ele fica, como assim? Tá treinando tanto, não melhorou? Não, para chegar naquele peso é toda uma planificação, todo um trabalho feito para que naquele dia específico você levante aquele peso naquele momento de ápice do seu corpo. Então aqui no treino a gente treina, por exemplo, sempre até 90%, 95% do nosso melhor. E na competição a gente entra isso para na segunda melhorar um pouquinho. É muito nesse contexto do que eu tô falando para você.
E de onde que tira essa força no dia da competição para conseguir mais do que no treino? Cara, essa força vem de muito trabalho, né? E de uma planificação boa. A gente chama de supercompensação, né? Uma planificação bem feita, ela vai te dar um resultado importante na competição, mas é resultado do nosso trabalho de todos os dias. Eu falo muito sobre a saúde mental, né? É uma pauta muito presente em todo o meu discurso sobre esporte, sobre a minha rotina de treinos. Hoje eu tenho um acompanhamento brilhante com a psicóloga Daniele Seda e ela ajuda a também cultivar toda essa essência da importância da saúde mental no processo. Já que eu tô te falando, imagina o quanto é frustrante. Você faz um peso na competição e quando você volta, você não, às vezes o 90%, não, você mais o 80% daquele peso tá impossível de fazer. Então, como você lidar com essa frustração? Como você lida todos os dias com essa frustração? Pra gente isso é bem difícil, né? Levantar peso é muito difícil, só quem faz entende. Então, esse trabalho psicológico ele é muito importante para que a gente consiga sustentar tantos ciclos, porque cada competição tem uma narrativa que acontecem diversas coisas e a gente está aí fazendo com que seja legal, minimamente legal e feliz. Por mais que já carregue um feito histórico na modalidade, Laura Amaro tem apenas 22 anos e vai disputar a sua primeira edição dos Jogos Pan-Americanos este ano. A atleta está muito empolgada com o desafio. Recentemente, ela mudou de categoria, de 76 quilos para 81 quilos, e já vai competir com as novas adversárias em Santiago. Cara, eu tô muito feliz com os meus primeiros Jogos Pan-Americanos, até porque quando você vai crescendo assim dentro do esporte, você vê as pessoas, né? Quando você é na seleção de base, você vê as pessoas conquistando uma medalha em Jogos Pan, você vê as pessoas indo, e essa conotação de jogos já enche meu coração de alegria por todos os valores que os jogos traz, desde os jogos, né, da juventude de inverno. Eu entendo muito esse espírito olímpico e ele pulsa muito dentro de mim. Então, caramba, meus primeiros Jogos Pan-Americanos, eu que torci pro pessoal em Toronto, na época eu lembro que no Toronto 2015 eu tinha 14, 15 anos, então eu estava muito feliz, e sempre ganhar o bolso da seleção, vestir a camisa da seleção, que é algo que a gente traz muito do futebol, né? Vestir a amarelinha, a Marta lá amarrando a chuteira, vestindo a camisa da seleção. É muito legal, e hoje eu indo para uns Jogos Pan, ganhando camisa, ganhando roupa, tem uma representatividade muito grande. Qual é a sua meta de resultado para o PANS? Com certeza buscar uma medalha que a gente tem condições. O Pan-Americano aqui, que na minha categoria, né, é bem forte. Só na minha categoria a gente tem 2 equatorianas medalhistas olímpicas, tem a americana, tem a venezuelana, a dominicana, então é bem forte aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai estar lá brigando por uma medalha e é o meu grande objetivo, trazer uma medalha nesses Jogos Pan. Passados os Jogos Pan-Americanos, o foco de Laura Amaro estará nas Olimpíadas de Paris. Conseguir a classificação ao torneio não será nada fácil, mas a atleta terá a motivação de realizar um sonho cultivado há muito tempo. É o meu grande sonho disputar umas Olimpíadas. Eu não tenho nem palavras para descrever o que eu vou sentir se eu estiver lá, quando eu estiver lá, justamente por essa crescente crescente consciência, né? Porque às vezes a gente chega e nem sabe o que está acontecendo, mas quando a gente tem uma consciência do que é isso, tem um valor e um significado muito grande. Essa corrida tá, como eu falei, intensa, porque a grande questão dessas situações de categorias é que agora são só 5 categorias. Então a gente tem que tá numa categoria que você não quer tanto para baixo quanto para cima. É uma coisa que mexe com a gente, mexe com todos os nossos... No momento que você tem 10, é muito mais provável de você estar confortável numa corrida. Mas no momento que você tem apenas 5 categorias e 10 em cada, essa disputa, né, essa concorrência fica muito maior. Então eu tenho certeza que só de eu estar lá entre as 10 do mundo, dentro dentro do que é hoje o cenário, posso falar cenário, né? É diferente da Olimpíada anterior, por exemplo, que tinham 7 categorias, nessa que só tem 5. É um processo que é difícil,
com todas essas regras de classificação, mas que a gente está com grande chance de estar lá e de, no final, ter essa vitória comemorando. Mesmo tão nova, Amaro trata com seriedade a responsabilidade de já ser uma referência no esporte. Agora, meninas que chegarem de repente ao levantamento de peso, como aconteceu com ela, terão como espelho uma brasileira. Ai, cara, eu fico muito feliz, assim, porque ao mesmo tempo que eu fui crescendo no esporte por muitos momentos ali na categoria de base, eu não acreditei em mim, até porque eu apesar de sempre estar ali figurando na seleção, nunca era apontada como uma das pessoas que vai chegar numa medalha mundial adulto. Então, esse processo de eu ir acreditando em mim e de eu ir conquistando e respeitando o processo como ele deve ser feito e hoje ter a minha posição nesse cenário de alto rendimento. Eu ainda fico emocionada. O time Brasil faz uma postagem, eu fico muito emocionado de estar aqui fazendo uma entrevista com vocês. Eu fico muito emocionada justamente por essa construção que e pela consciência que eu tenho também. O que é você ser uma representatividade no seu esporte, o que é você poder falar as coisas que você pensa, o que é as menininhas passarem por você na competição, tipo assim, aquele olhar, tipo, olha ali, ela, e tipo, você abraçar. E mais que isso, você passar os seus valores, né? Cara, quando você é uma referência, eu fico feliz por todas as reflexões que eu tenho feito, todo o meu comprometimento com a terapia por isso, porque hoje eu sou uma referência, eu sei que eu tenho valores importantes para passar para as meninas e passar para quem vem, para quem eu vá conversar. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico orgulhosa também dos valores que eu cultivo como uma referência hoje no meu esporte. A força de uma mulher que carrega mais de 100 quilos diariamente reflete também em outras atividades rotineiras. Com isso, a halterofilista acaba vivendo histórias de uma super-heroína da vida real. É engraçado porque a gente fica no chão do treino o tempo todo. Eu chego aqui, 8 da manhã, saio 7 da noite, vou para casa e volto. Então, quando a gente está em outros ambientes, é engraçado, é interessante isso, né? Caramba, elas são fortes pra caramba. E hoje eu encaro isso como uma coisa muito boa. Mas em outras atividades, sei lá, por exemplo, outro dia o carro do meu pai enguiçou, aí eu cheguei até o local, né? E tava ele e uns caras assim, tentando empurrar o carro. Aí eu tava arrumada, né, que a gente ia sair depois dessa situação. Aí eu, vou lá ajudar. Aí fui assim, aí os caras já ficaram assim, tipo, o que essa menina tá vindo fazer aqui? Aí eu, vamos que eu vou ajudar. E meu pai já foi, né, posicionou, meu pai tá ligado. Aí, 1, 2, 3, empurramos o carro junto, o carro foi embora. E os caras, que isso? Aí meu pai, ela é recordista brasileira, pô, medalhista mundial. Legal. Assim, meu pai todo orgulhoso, mas eu falo um pouco disso, né, sobre essa transferência para outras áreas, que é muito legal, muito legal. E como é que costuma ser a reação das pessoas quando você conta que faz levantamento de peso? No começo não era tão boa, mas hoje que, na verdade, o que muda é a consciência, sabe? Por exemplo, no começo eu faço levantamento de peso, as pessoas falavam muito sobre mas não vai ficar forte, cuidado com o seu corpo, cuidado para não se machucar, cuidado para não crescer. Agora hoje eu faço levantamento de peso. Aí as pessoas olham para mim, olham por como eu olho para ela, com toda a certeza que eu falo, com toda a consciência que eu falo quando eu dou essa informação, e aí a pessoa já fica meio... Então é muito dessa consciência que você tem de não se esconder atrás de certas coisas que na verdade só dizem mais sobre a própria pessoa. Essa certeza, né? Essa convicção de quando você fala um simples eu faço levantamento de peso, e aí? Entendeu? E se hoje Laura Amaro quer inspirar outras meninas, um dia teve a quem admirar. Marta não precisou levantar 100 quilos para mostrar à atleta que ela poderia se tornar uma mulher forte, driblando as expectativas e obstáculos. A última participação da rainha do futebol em Copas do Mundo foi motivo de muita emoção para a halterofilista. Grande ídolo, sem dúvida, a Marta. Por quê? Chorar. Pô. Calma aí que eu não processei ainda. Que ela se aposentou. Peraí. Eu acho que por ela ter sido a primeira a pessoa com que eu pudesse sonhar em ser na seleção, né? A gente jogando futebol na rua, então era uma coisa meio
quem você quer ser para jogar? Então eu falava, eu sou a Marta, e você? Eu sou o Neymar, eu sou o Cristiano, meus amigos, né? Então, ela e Cristiano foram as primeiras pessoas que me deram esse ideal de seleção brasileira, né? Eu brinco muito quando eu ganhei a primeira bota Nike, que é essa bota de levantamento de peso, né? Eu sempre quis ter chuteira Nike, então eu tive a minha primeira chuteira e quando eu amarrei a minha primeira bota Nike, foi um pouco dessa sensação que eu tô te falando. Então, eu acho que eu fico um pouco emocionada mais pela Copa que aconteceu agora, por tudo que ela falou. Essa consciência é muito importante do quanto as primeiras são importantes para que as outras possam vir. E isso eu cultivo muito também dentro do levantamento de peso, né? De saber que a primeira mulher que competiu uma Olimpíada foi importante para que eu fosse a primeira mulher que competisse, que ganhasse uma medalha mundial junto com a minha companheira de treino, Amanda Schott, que também ganhou na mesma competição, e daqui a pouco alguém vai conquistar a primeira Olímpica. Então, como esse processo e como as primeiras pessoas a fazerem são importantes para que as próximas venham. Então, eu acho que a Marta tem muito esse significado para mim, nesse sentido, e eu fiquei muito emocionada com tudo que ela falou nessa Copa, então por isso que é a primeira vez que eu falo com alguém sobre isso, assim. Então, parabéns, vocês conseguiram tirar de mim.